prazer de apresentar o Paulo Romeiro. Nosso próximo preletor. Ele formou-se em jornalismo pela Universidade de Brás Cubas em 1978. Nos Estados Unidos se graduou em teologia pela Meadowland School of Theology e obteve o grau de mestre pelo Gordon Conwell Theological Seminary em Boston em 87. Integrou a equipe do Instituto Cristão de Pesquisas até fundar a AGIR, Agência de Informações Religiosas. Autor do livro Super Crentes, Mundo Cristão, 93. A gente faz propaganda de outros editores. E Evangélicos em Crise, também pela Mundo Cristão, ambos best-sellers. E recentemente lançou um livro pela Mundo Cristão que está na nossa livraria. Em 2004, obteve seu grau de doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. É pastor da Igreja Cristã da Trindade, no bairro de Jabaquara, em São Paulo, onde reside com a sua família. Paulo Romeiro. Tá bom. Tá bom. A paz do Senhor, irmãos. Esta é uma saudação típica do pentecostalismo. Então tem que viver o que se prega, não é? Primeiro, eu gostaria de passar algumas informações sobre o material que eu trouxe, porque vários de vocês ficaram me perguntando. Aí, você não trouxe seus livros? Então eu trouxe. Então, na hora do intervalo, do coffee break, se você quiser passar lá pela minha mesinha de camelô, está lá embaixo. Tem o Evangélicos em Crise e o Decepcionados com a Graça. O Supercrente está esgotado, depois de 10 edições. Então, a editora está pedindo que eu faça uma atualização para republicá-lo. Vamos ver se isso vai ser possível de ser feito. Então está lá, para quem quiser, porque vários pastores perguntaram, cadê o seu livro? Não trouxe seu livro? Então eu trouxe. Aliás, até o meu xará, Paulo Garcia, o bispo Paulo Garcia foi um dos que me pediu, então eu estou fazendo. Muito obrigado, bispo. Uma outra coisa, eu trouxe também alguns CDs de estudos. Então se você quiser conferir, mensagem, estudos. E tem um CD, principalmente, que vale a pena você conferir, é Predestinação e Livre-Arbítrio. Então, aquilo que Agostinho não resolveu, aquilo que Lutero não resolveu, e aquilo que Calvino não resolveu, eu também não resolvi. Não resolvi. Quem sabe, pegando meu CD, você vai resolver, não sei. Então, tá aí. E uma outra coisa que eu queria passar para vocês agora é o seguinte, a minha palestra, eu vou primeiro fazer uma introdução, assim, vou tratar muito resumidamente sobre o histórico do pentecostalismo no Brasil, com ênfase na Congregação Cristã no Brasil, na Assembleia de Deus e um pouquinho da Deus e Amor. E depois eu vou entrar então na parte da interpretação do pentecostalismo. Então vamos caminhar dessa maneira. Então na hora que eu estiver falando sobre histórico, então você não fique aí, mas nós queremos ouvir sobre a interpretação, nós vamos chegar lá. Outra coisa, antes de prosseguir, a questão da terminologia não deve nos incomodar, porque cada um usa a terminologia que gosta e que quer. Então, neopentecostalismo é um termo usado por muita gente, por muitos sociólogos e pesquisadores. Outros gostam do ultrapentecostalismo, acho que é o caso do Israel, né? Outros gostam do pós-pentecostalismo. E outros acham que é a mesma coisa. Agora, é claro que existe uma diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo. Dizer que não existe essa diferença é que a pessoa não fez a lição de casa a contento. Como é que você vai dizer que a Congregação Cristã no Brasil e a Universal do Reino de Deus são a mesma coisa? É impossível você dizer isso. Quem diz isso não conhece pelo menos uma das duas. Então há uma diferença muito grande. Então vamos sobre a implantação, bem resumido, sobre o pentecostalismo aqui no Brasil.
O pentecostalismo representa hoje no Brasil o maior segmento da comunidade evangélica. Até os anos 50, os pentecostais não chamavam muita atenção. Entretanto, a sua extraordinária expansão, a crescente visibilidade nos meios de comunicação e seu envolvimento com a política partidária fizeram do movimento um constante objeto de estudo dos pesquisadores de religião. O censo de 2000, divulgado pelo IBGE, confirmou o significante crescimento dos pentecostais no Brasil nas últimas décadas. De acordo com os dados do Instituto, o número de evangélicos no Brasil alcançou a cifra de 26 milhões de adeptos, contra os 50 milhões triunfalistas, que era uma estatística muito triunfalista, que andava se proclamando, já somos 50 milhões, mas não é verdade. Em 1991, os pentecostais e neopentecostais eram um pouco mais de 8 milhões. Em 2000, esse número subiu para 17,6 milhões. Então, uma grande diferença para você perceber como vem crescendo. E a primeira igreja, a primeira denominação a se instalar no Brasil, do movimento pentecostal, foi a Congregação Cristã no Brasil, surgida em 1910, fundada por um italiano chamado Luiz Francisco. Segundo as informações oficiais da própria denominação, Francisco nasceu no dia 29 de março de 1866, na comarca de Cavasso Nuovo, em Udine, na Itália. Depois de cumprir o serviço militar, foi para os Estados Unidos e chegou a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ele ouviu o Evangelho através de Miguel Nardi. Em dezembro de 1891, passou pelo processo de conversão. Em março de 1892, com um grupo evangelizado por Miguel Nardi e algumas famílias de fé, Valdez, foi criada naquela cidade a primeira igreja presbiteriana italiana, tendo Filippo Grilli como pastor. Francisco foi eleito um dos 3 diáconos e depois de alguns anos ancião. Então a influência do presbiterianismo na congregação existe até hoje. Tanto que eles têm uma expressão chamada nascido na graça. Não importa o que aconteça com alguém da congregação, um filho de um casal da congregação, não importa quão distante ele esteja da igreja. Se ele nasceu na graça, ele um dia virá para lá. Tá? Isso vale também para nós, né? Porque nós não somos considerados irmãos, somos considerados primos. E nós não estamos no caminho, estamos à beira do caminho. Mas se Deus tem um plano de salvação para nós, nós ainda passaremos por lá. Porque aqui nós fazemos o primário. Mas lá a gente recebe o diploma de formatura. Essa é a ideia. Isso não é oficial, porque a congregação não escreve. Isso é passado oralmente e eu ouço isso. Né? Já ouvi muitas vezes de várias pessoas. No final do mês de abril de 1907, Francisco entrou em contato com o movimento pentecostal através de um pastor americano chamado William Durham, que havia recebido o batismo no Espírito Santo em Los Angeles em 1906. Assim, Francisco juntou-se ao grupo de Durham, que anunciava a promessa do Espírito Santo. No mês de julho de 1907, a esposa de Francisco foi a primeira a ser selada com o dom do Espírito Santo, falando em língua sueca. E Dora de Sico foi a segunda, falando em língua chinesa. Em 25 de agosto do mesmo ano, foi a vez de Francisco receber a promessa. No dia 4 de setembro de 1909, por santa revelação, importante essa expressão para você ver como é que se dirige, como é que se processa essas decisões. Por santa revelação, Francisco, G. Lombardi e Lúcia Mena embarcaram em Chicago com destino a Buenos Aires. Em 8 de março de 1910, chegaram a São Paulo, capital. Um dia depois, conheceram no Jardim da Luz um ateu italiano chamado Vincenzo Pievani, morador em Santo Antônio da Platina, no Paraná, e falaram-lhe da graça de Deus. 2 dias depois, Pievani voltou para Santo Antônio da Platina. No dia 18 de abril, G. Lombardi partiu para Buenos Aires e Francisco foi para Santo Antônio da Platina, chegando ali em 20 de abril de 1910. Além de Pievani e sua esposa, mais 9 pessoas aceitaram a mensagem de Francisco, e assim 11 pessoas foram batizadas nas águas. Como disse Francisco, estas foram, ele diria isso mais tarde, estas foram as primícias da grande obra de Deus naquele país. A congregação cristã no Brasil tem permanecido ao longo da sua existência imutável,
para usar o termo do ex-ministro Magri, é imexível, né? Imutável, quanto à sua forma de governo, sua estrutura eclesiástica e modus vivendi, como demonstra um documento da denominação que traz um resumo da convenção realizada em fevereiro de 1936, um regimento interno com data de 1948 e uma declaração de fé que já está na 8ª edição. A igreja não tem clero assalariado e explica: todo servo de Deus deve trabalhar para o seu sustento material. Não dependendo da irmandade, pode agir com mais franca imparcialidade em todos os casos que se apresentarem. E aqui tem mais algumas coisas interessantes que você vai ver, embora não haja uma hermenêutica na congregação, mas como eles se dirigem, como eles tentam resolver algumas questões. Primeiro, moléstias contagiosas. Em obediência às leis sanitárias do país, não devem participar de nossos cultos e reuniões pessoas atacadas de moléstias que essas leis considerem contagiosas. Leituras estranhas. O povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios, como da Vida Nova, né, da Mundo Cristão, da Editora Vida e da cultura cristã, assim por diante. Na Sagrada Escritura existe de tudo que se precisa, individual e coletivamente. Casamentos. A congregação não admite cerimônias religiosas em casamentos, a não ser uma oração que poderá ser feita por qualquer irmão presente, quando não houver ancião, cooperador ou diácono, pois isso não faz parte do ministério. Portanto, os servos não devem assumir esse compromisso. Não é permitido realizar casamentos na casa de oração da congregação cristã no Brasil. O fiel deve abster-se de compartilhar em banquetes matrimoniais ou outros que o possam contaminar, transgredindo a eterna verdade de Deus. Atos 15, 29. Comemorações. A congregação cristã no Brasil não admite certos costumes, como alguns lugares se principia a praticar, como seja a vigília do primeiro do ano, com cantos e orações, assim como outras solenidades para comemorar festas materiais. Funerais. O serviço a ser feito em funerais deve ser julgado de acordo com o momento. Todavia, não se deve levar o corpo na casa de oração, pois isso torna-se um hábito e imitação de costumes mundanos, que não se fundamenta na fé apostólica e na palavra de Deus. Política. Nas congregações não são admissíveis partidos de espécie alguma. Cada um é livre, cumprindo o seu dever de votar, que é uma determinação da lei. Todavia nós, remidos pelo sangue do concerto eterno, nunca poderemos votar em partido que negue a existência de Deus e a sua moral. Quem ocupar cargos no ministério não deve aceitar cargos políticos. Não se deve permitir que candidatos a cargos políticos venham fazer propaganda ou visitar as casas de oração com esta finalidade. Uma professora, doutora em Ciências da Religião, me disse que a última vez que um político entrou na congregação cristã no Brasil foi na década de 60. Foi Jânio Quadros, e ele nem foi apresentado. Aí acho que dali em diante ninguém mais quis aparecer por lá, porque não ia ter espaço mesmo, né? Por último, jornais e propaganda. Não possuímos jornais e propaganda religiosas e nem literaturas religiosas, assim como não nos correspondemos com os que editam. Não devemos, portanto, colaborar de espécie alguma. Outras luzes não precisamos e nem queremos. O tempo muda sempre, porém a palavra de Deus é imutável. Mudam os homens, porém o Senhor é o mesmo, eterno e fiel. Eu fico incomodado quando tem pessoas que se dizem pesquisadores de religiões e tudo, e classificam a congregação como seita herética. Isso não está certo. A congregação cristã no Brasil é uma denominação pentecostal, né? A primeira a surgir em solo brasileiro. E diferente de outros grupos evangélicos ou pentecostais, a congregação cristã no Brasil não publica literatura e nem divulga informações sobre a sua atuação. E isso dificulta muito uma pesquisa mais acurada sobre o grupo. A única publicação que a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, tem é
É o inário e o anuário com o endereço dos templos e dos obreiros, né? De muitos deles. Seria possível me arranjar um copo d'água, por favor? Porque para falar agora da Assembleia de Deus, né? Usado um pouco de água. Eu esqueci, enquanto a água vem, de dizer a vocês sobre a minha trajetória. Eu passei 5 anos num seminário católico, que eu ia ser padre. Eu fui verbita, Sociedade do Verbo Divino. Aí, quando faltava 2 anos para ir para o noviciado, eu saí. Depois, indo para São José dos Campos, fui evangelizado por um rapaz da Assembleia de Deus. E lá, então, eu comecei a minha trajetória evangélica na Assembleia de Deus, né? E onde passei 8 anos. E só saí da Assembleia de Deus de São José dos Campos para ir aos Estados Unidos, onde passei 7 anos. Eu voltei. Aí a história é mais recente, mais conhecida. Então a minha formação é pentecostal e assembleana. E a igreja da qual sou pastor hoje é uma igreja também pentecostal. E muito parecida com a Assembleia de Deus, né? Nós até usamos a literatura da CQAD e só não temos usos e costumes, né? Mas a doutrina, a linha é muito parecida com a Assembleia de Deus. Bom, vamos falar sobre a Assembleia de Deus enquanto a água chega. Trata-se da maior denominação evangélica brasileira das últimas décadas, fundada por 2 missionários suecos que vieram ao Brasil via Estados Unidos. De acordo com seu próprio diário, Gunnar Wingren nasceu na Suécia em 8 de agosto de 1879. Seu pai era jardineiro. Gunnar Wingren afirma ter recebido o chamado de Deus para a sua vida aos 9 anos de idade. Em 1896, aos 17 anos, passou por um processo de reconversão, depois de um período de tempo vivendo no pecado. Vivendo no pecado. Ele relata em seu diário que foi batizado nas águas no mês de março ou abril. Obrigado. Por favor. Perfeito. Obrigado, Judite. Tá bom. É para humilhar o preletor. Praticar, provar, quebrantar. Né? Deus está amassando o barro, né? A Judite está sendo usada por isso, glória a Deus. Obrigado, Judite. Vamos lá. Muita coisa vai acontecer. Como muita gente diz, a gente sabe como começa o culto pentecostal, mas não sabe como termina. Vamos lá. Bom, Gunnar Wingren relata em seu diário que foi batizado nas águas, já falei sobre isso, em mês de março de 1897. Em junho de 1903, ele foi atingido por aquilo que denominou de a febre dos Estados Unidos. O grande país do norte me atraía tremendamente, escreveu Wingren. Depois de passar por Boston, Gunnar Wingren chegou até Kansas City no dia 19 de novembro de 1903. No fim de setembro de 1904, foi para Chicago a fim de estudar no Seminário Teológico dos Batistas Suecos. No verão de 1909, ele sentiu um forte desejo de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Depois de 5 dias de busca, numa conferência na primeira igreja batista sueca em Chicago, ele recebeu o que buscava. E Gunnar Wingren conta como foi. Quando recebi o batismo, falei em novas línguas, justamente como está escrito que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, e o Pentecoste em Atos 2. É impossível descrever a alegria que encheu meu coração. Eternamente o louvarei, pois ele me batizou com seu Espírito Santo e com fogo. Quando voltei para a minha igreja, em Menominee, Michigan, comecei a pregar a verdade que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O resultado é que tive de deixar a igreja, que ficou dividida, pois metade creu nessa verdade e a outra metade se endureceu. Os que não creram me obrigaram a deixar o pastorado. Fui então para uma igreja em South Bend, na Indiana. E lá, em Indiana, ele foi influenciado por um homem chamado Adolf Ulding, um fiel que tinha visões, falava pelo dom de profecia e revelou vários segredos sobre o seu futuro. O Gunnar Wingren conta que foi através desse irmão que o Espírito Santo lhe disse para ir ao Pará, que nesse lugar ele iria pregar o evangelho para um povo de nível social muito simples. Foi preciso ir a uma biblioteca para descobrir que o Pará fica no norte do Brasil.
Gunnar Wing já havia conhecido Daniel Berg, seu futuro companheiro de missões, em novembro de 1909, na cidade de Chicago. Berg depois mudou-se para South Bend, recebeu também a chamada para vir ao Brasil e ambos prepararam-se para a sua viagem. Emílio Conde, um historiador da Assembleia de Deus já falecido, Emílio Conde morreu solteiro, mas foi um homem muito inteligente, escreveu vários livros, Testemunho dos Séculos, várias outras obras ele escreveu, e que para os pentecostais aquilo eram gemas, era uma coisa muito preciosa, né? Então ele conta como foi. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clement, os missionários deixaram a frígida Nova York, com destino à cálida Belém do Pará. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante dos trópicos, os dois missionários desembarcaram em Belém. Não possuíam eles amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Uma publicação oficial da Assembleia de Deus relata que eles foram recebidos por uma igreja batista situada na rua João Balbi, número 406. Assim que aprenderam um pouco da língua, começaram a evangelizar e a disseminar a doutrina pentecostal, principalmente do batismo do Espírito Santo com falar em línguas, encontrando receptividade por parte de alguns e resistência por parte de outros. Dentre os 19 membros da Igreja Batista que creram na nova doutrina estava Celina de Albuquerque, considerada a primeira pessoa em solo brasileiro a receber a experiência pentecostal. Sua experiência se deu a 1h da manhã de 2 de junho de 1911 na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém do Pará. Depois de sair da Igreja Batista, os missionários organizaram a igreja, uma outra igreja, em 18 de junho de 1911, na residência de Henrique Albuquerque, situada na rua Siqueira Mendes, número 79, o número atual é 161, no bairro da Cidade Velha. A nova igreja, então a Assembleia de Deus, começou com o nome de Missão de Fé Apostólica. Os assembleanos dividiram a sua história em 4 períodos. O primeiro período vai de 1911 até 1924, tendo como fatos principais a aquisição do primeiro templo, a publicação do primeiro periódico pentecostal brasileiro denominado Voz da Verdade, e o início do trabalho missionário da denominação com o envio de José de Matos para Portugal, em meados de 1913. O segundo período vai de 1924 a 1930 e destaca o crescimento da igreja em todo o estado do Pará. Nessa época foram instituídos o diaconato e o presbiterato na denominação. O terceiro período vai de 1930 até 1950 e destaca a colaboração da igreja no Pará para as construções de templos na cidade de São Luís, Manaus, Teresina, Porto Velho e Porto Velho. O quarto período vai de 1950 até os dias atuais, quando acontece uma expansão ainda maior da denominação. A comemoração do Jubileu de Ouro foi realizada no dia 11, do dia 11 até o dia 18 de junho de 61. Naquela época, o movimento pentecostal brasileiro já contava com 1 milhão de membros, né? Então, agora prosseguindo. E agora tem sobre a Igreja Deus e Amor, mas rapidamente quero falar, foi fundado pelo Davi Miranda em 3 de junho de 62. Davi Miranda construiu um ministério com posturas bastante radicais. Apesar de dirigir-se aos ouvintes através de seus programas de rádio dizendo: meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas e meus irmãos evangélicos, a Igreja Deus e Amor rejeita interação com qualquer grupo religioso. O radicalismo da denominação pode ser observado no seu código de usos e costumes. O regulamento interno demonstra também o seu antagonismo às demais denominações cristãs. Eu vou citar alguns dessas leis ou dessas regras. Primeiro, sobre membros e obreiros fazerem cursos de teologia e outros cursos bíblicos, ou aprenderem a tocar instrumentos em outras igrejas, pelo motivo de vários problemas surgidos, não é permitido. Tá? E a base bíblica está em 1 Coríntios 15, 33. Ordem na casa do Senhor. Pessoas que entram na igreja para assistir o culto de bermudas ou de shorts, ou com roupas escandalosas, se as pessoas aceitarem cobrir a sua nudez com aventais ou panos, aí poderão ficar no culto. Lembramos isto,
lembramos, isto é para roupas extremamente escandalosas. E se não aceitar cobrir a sua nudez, aconselhar essas pessoas que voltem no outro dia com roupa decente. Travesti, pederasta ou sodomita poderão ficar do lado das irmãs ou irmãos. Eu não devia rir, mas eu não aguentei também. Deixe que fique com respeito. Pode ficar do lado das irmãs ou dos irmãos, deixe que fique com respeito. Videocassete. Não é permitido o uso de videocassete. E quem tiver será suspenso até a diretoria julgar. Sobre ter filmadora e projetor de filmes, é permitido desde que não seja reproduzido em videocassete. Pois o videocassete não é permitido o seu uso. E quem usar será punido de acordo com o regulamento. E aqui tem a base bíblica, né? 1 João 2,15 a 17, assim por diante. Natalidade. As irmãs tomarem anticoncepcional em nenhuma hipótese é permitido. 1 Timóteo 2,15. Assim como também não é permitido o uso de preservativos ou qualquer maneira antinatural de evitar a gravidez. Também homem ou mulher operar para não gerar filhos não é permitido. Os transgressores serão punidos. Televisão. Todos os obreiros deste ministério não poderão ter aparelho de televisão em sua casa e não mais será separado obreiro que possuir televisão em sua residência e os que possuem deverão tirar. Para os libertos, as pessoas que sofrem ataques epiléticos para participarem da Santa Ceia deverão provar a enfermidade através de atestado médico. Do contrário, terão de ser suspensos da Santa Ceia até serem libertos. Calça comprida. Irmãs. As irmãs, membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, não poderão usar calças compridas, seja qual for o serviço a ser executado, inclusive na roça, ou sítio ou fazenda, ou para cortar cana, ou qualquer serviço na lavoura, ou em fábricas, ou comércio, mesmo por baixo do vestido. Porque servimos ao Senhor em tudo, e não parcialmente, conforme está escrito em Deuteronômio 22:5, Romanos 1:26, 1 Timóteo 2:9 e 10. Cintos para as irmãs. Sobre as irmãs usarem cintos exagerados, que chame a atenção. O ministério não concorda, baseado na Bíblia em Gálatas 5:22, 1 Timóteo 2:9. É permitido o uso de cinto de couro ou de pano, desde que o cinto não ultrapasse 2 centímetros. Quem não obedecer ficará fora da comunhão até o uso permitido. Tá? E assim por diante. Agora vamos então para a hermenêutica pentecostal propriamente dita. Tá? Eu acho que é importante você saber disso, que na hora que eu falar sobre a interpretação e tal, você vai ver por que eles fazem essas coisas. Né? Para um especialista do pentecostalismo, Walter Hollenweger, há várias questões cruciais que continuam desafiando os pentecostais. As missiológicas, as de sinais e maravilhas, as de eclesiologia e as de hermenêutica, a perda da visão ecumênica, a classe média pentecostal emergente e um modelo bíblico para evangelismo. Ao tratar da hermenêutica pentecostal, este autor faz a seguinte pergunta: hermenêutica, quem interpreta corretamente a Escritura? Em seguida ele responde. A maioria dos crentes pentecostais responderia: todo crente interpreta, pois a Escritura é clara em si mesma. Esta foi também, como sabemos, a posição dos reformadores, até que descobriram estar encontrando respostas diferentes das suas. Assim, as confissões de fé foram introduzidas nas igrejas da Reforma e nas igrejas pentecostais. Mas tais confissões não resolveram o problema para os leitores bíblicos pentecostais. Eles ainda continuam chegando a diferentes conclusões entre si. Há muitas posições pentecostais diferentes sobre a igreja, sobre o Espírito, aqui no caso o Espírito Santo, sobre ética, sobre política, sobre glossolalia e até mesmo sobre o batismo do Espírito Santo.
que é o coração da espiritualidade pentecostal. Porque os crentes bona fide chegam a diferentes conclusões sobre o significado da Escritura. Além disso, o que faremos se as Escrituras dizem diferentes coisas em diferentes lugares? Por exemplo, sobre o Espírito, sobre a Igreja, sobre Cristologia e assim por diante? E quanto àquelas questões importantes sobre as quais a Escritura silencia, por exemplo, sobre todas as atividades da religião civil, sepultamentos, casamentos e assim por diante? Sem falar nas muitas questões éticas do nosso tempo moderno? Essas questões têm levado vários acadêmicos pentecostais a abrir o debate sobre a hermenêutica. Eu queria também, devia ter feito isso no início, mas eu não fiz. O meu trabalho, ele bebe bastante do dicionário de movimentos pentecostais e carismáticos do Stanley Burgess e do Gary McCree. Também há um livro publicado pela editora Vida, que é uma tradução do inglês, do William Menzies, No Poder do Espírito, Fundamentos da Experiência Pentecostal. Tá? E nesse livro, o Menzies vai responder a Gordon Fee, ao Dan sobre as posições, e tem toda uma discussão aí em torno também da questão do batismo com o Espírito Santo e como experiência subsequente ou não. Eu extraí bastante dessas obras. Bom, segundo Hollinger, Gordon Fee foi um dos primeiros a colocar a hermenêutica na agenda pentecostal. Fee foi ordenado como ministro das Assembleias de Deus em 1959. Foi professor do Novo Testamento no Seminário Teológico Gordon Conwell, em Boston, em Massachusetts. Eu conheci o Fee pessoalmente, mas infelizmente quando eu cheguei ele já estava saindo. Já estava. Atualmente, ele é professor do Novo Testamento do Colégio Regente em Vancouver, no Canadá. Fee é membro da Comissão Executiva Americana do Projeto Internacional do Grego do Novo Testamento. Hollinger, esse nome é complicado, você já sabe quem é. Relata que na segunda conferência anual da da Society for Pentecostal Studies, realizada na cidade de Oklahoma, Gordon Fee chocou o auditório ao expor sem clemência as deficiências da hermenêutica pentecostal. E ele disse: 2 observações deveriam ser feitas sobre a hermenêutica dentro do movimento pentecostal tradicional. A primeira é a sua atitude para com a Escritura, que tem regularmente incluído um desprezo geral pela exegese científica e pela hermenêutica cuidadosamente refletida. Na verdade, a hermenêutica simplesmente não tem sido algo pentecostal. A Escritura é a palavra de Deus e é para ser obedecida. No lugar da hermenêutica científica, desenvolveu-se uma espécie de hermenêutica pragmática. Obedece ao que pode ser tomado literalmente. Espiritualize, alegorize e devocionalize o restante. A segunda, provavelmente justa e importante, é observar que, em geral, a experiência dos pentecostais tem precedido sua hermenêutica. Num certo sentido, o pentecostal tem a tendência de fazer exegese com base na sua experiência. Tá? E até o fim da palestra, a gente vai ver mais coisas sobre isso. Embora Fee estivesse dirigindo um auditório na América do Norte, suas palavras se encaixam adequadamente no contexto brasileiro. E agora vou pegar aqui um pouquinho do movimento neopentecostal, uma declaração do Edir Macedo, que ele diz o seguinte: para ele a Bíblia é um livro de experiência. Ele diz: poderia dizer que o que vemos no Antigo Testamento é a experiência religiosa de um povo, Israel. Nos Evangelhos, a experiência religiosa de Jesus. Nos Atos, a experiência religiosa dos apóstolos. E nas epístolas, a experiência religiosa da igreja. O livro do Apocalipse seria, então, o último capítulo da experiência religiosa da humanidade. Então, sempre a experiência. Emílio Nunes e William Taylor reconhecem os vários aspectos positivos do movimento pentecostal e neopentecostal, tais como as conversões, as transformações morais e espirituais das pessoas, a alegria e o entusiasmo com que passam a assumir suas responsabilidades cristãs para com a família e a igreja local. Apesar disso, eles expressam também suas preocupações com o movimento, dizendo: não podemos negar, muito menos opor-nos aos resultados positivos do movimento. Louvamos ao Senhor por esses resultados, mas ao mesmo tempo reconhecemos que, falando de forma geral, a principal preocupação é dar mais ênfase à experiência do que à teologia. As emoções têm exercido o papel mais importante nesse movimento. A tendência geral tem sido enfatizar a experiência
ao invés do conhecimento das Escrituras. Existe, consequentemente, o perigo do subjetivismo. A voz interior do coração fala mais alto que a voz externa da palavra de Deus. E aí sim os ditames da hermenêutica, o movimento, ele então fica livre para interpretar livremente o texto. Aí vão surgindo novidades doutrinárias e a criatividade também, ela é bastante ampla, dá espaço para tudo isso. Agora, uma coisa também que eu queria, antes de prosseguir, que agora eu vou falar sobre a hermenêutica pentecostal propriamente dita, é a questão da reflexão e da emoção. Os adeptos do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal, eles têm com os seus líderes um relacionamento no nível, na esfera da emoção e não da reflexão. Tá? Eles não conseguem refletir. O que eles conseguem é sentir. A maioria deles. Ah, mas eu chorei. Ah, mas foi uma alegria. Mas eu me senti bem. Pode falar um punhado de besteira. Se a pessoa chorou, aquilo prova que aquilo é de Deus e assim por diante. Né? Então, a emoção valida a interpretação, o que é muito perigoso. Né? Bom, ainda não aconteceu na trajetória histórica do pentecostalismo e do neopentecostalismo uma conciliação entre hermenêutica e querigma. Uma boa parcela do movimento não tem preocupação com a interpretação científica do texto bíblico e com as ferramentas para se fazer hermenêutica. Ao longo das décadas, o pentecostalismo brasileiro até mostrou uma certa ojeriza pela educação. Tá? As pessoas não eram encorajadas a estudar. Eu mesmo fui muitas vezes desencorajado. Eu me converti aos 19 anos e voltei a estudar acho que com 20, 21 e fui dissuadido, quer dizer, tentaram me dissuadir várias vezes. Não vá. Você vai ter contato com homens ligados a filosofias e conhecimentos humanos e ateísticos e tudo, e vão destruir a sua fé. Ah, e nós não precisamos. Então, um versículo que os pentecostais gostam muito é o Salmo 81, versículo 10. Abre bem a tua boca e te encherei. É só abrir a boca, irmão, o Espírito Santo enche. Né? Então, era essa a opinião. E depois eu fui vendo, por exemplo, quando eu me converti, na igreja onde me converti, só tinha um universitário, o filho do pastor fazendo direito. Depois foram surgindo outros. Hoje a gama de universitários dentro do pentecostalismo é enorme, já está cheio. Mas naquela época era muito pouco. E uma outra coisa que eu percebi também é que eu via os pastores conversando com o outro, um perguntava para o outro, e o seu filho? Ah, meu filho está bem, passou no vestibular. Passou, o que ele vai fazer? Ele vai fazer direito. Que bênção, como Deus é bom. E o seu filho? Ah, o meu filho vai fazer medicina. Né? Mas quando um pastor dizia, não, meu filho quer ir para o seminário estudar teologia. Que pena, né? Direito, né? Medicina, economia, administração de empresa, letras, uma bênção de Deus. Mas quer ir para o seminário, quer estudar teologia, vamos orar por ele. Mas isso já mudou muito em muitos círculos do pentecostalismo. Né? Então vamos continuando aqui, eu também passei por isso. Tá? Nós vamos ver uma outra coisa. Até hoje, a maior denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus, não tem uma universidade. Enquanto que os presbiterianos e metodistas já vêm há muito tempo investindo na educação. Em termos de congregação cristã no Brasil, a mais antiga denominação pentecostal brasileira, a situação é pior ainda. A congregação nunca teve qualquer publicação que estimule o conhecimento da matéria ligada à teologia. Bom, uma breve definição de hermenêutica. É dito que o termo hermenêutica teve a sua origem no nome de Hermes, um deus da mitologia grega. Sua função era transmitir mensagem dos deuses aos humanos. O termo designa a ciência e a arte de interpretação. E. Beckley Michelson explica que o verbo grego hermeneu significa interpretar ou explicar. O substantivo hermeneia significa interpretação, explicação. Em ambos os casos, tanto no termo grego quanto no termo técnico contemporâneo, a interpretação tem a ver com o significado. A interpretação como uma disciplina é importante porque o significado tem a ver com o âmago do pensamento humano. E Michelson, ele acrescenta, a necessidade de interpretação não é peculiar às escrituras. Qualquer documento, antigo ou moderno, precisa ser interpretado. Os filósofos sempre debatem o que Platão, Aristóteles ou Kant queriam dizer com certas frases ou alegações.
O arqueólogo que cuidadosamente examina um texto religioso dos rolos do Mar Morto, sempre encontra declarações que o deixam perplexo. E ele precisa usar todos os princípios e habilidades que conhece para, pelo menos, alcançar uma conclusão aproximada do significado. Quaisquer que sejam os documentos, o intérprete deve ser cuidadoso para não distorcer o significado. Tal cuidado é exigido especialmente na interpretação das Escrituras, pois elas contêm não apenas provérbios, pessoas e instituições, mas a própria mensagem ou revelação de Deus. A história mostra que a utilização de princípios errados prejudicou o trabalho exegético de grandes homens, alguns dos quais foram santos extraordinários. Esse fato deve servir de alerta para nós contra a interpretação descuidada. Temos ainda menos desculpa pelo fato de podermos aprender com as lições do passado. Bom, continuando. Todo intérprete da Bíblia deve reconhecer que há dificuldades para a sua interpretação. Primeiro, enquanto a Bíblia se apresenta como um livro único de revelação, ela não é um livro único em termos de, por exemplo, línguas. Hebraico, aramaico, grego. Em termos de autoria, são dezenas de autores. Em termos de tempo, desde o antigo Israel até a igreja do primeiro século. Em termos de gênero literário, tem narrativa histórica, códigos de leis, poesia, literatura apocalíptica, evangelhos e epístolas, e diferentes perspectivas teológicas. Segundo, a Bíblia é considerada um documento inspirado e, como tal, representa não apenas um testemunho para Deus, mas a voz de Deus falando diretamente ao coração do leitor. Terceiro, a Bíblia é autointerpretativa. O produto dessa autointerpretação oferece percepções e sempre apresenta novos problemas para o intérprete. Quarto, há problemas de harmonização entre os vários textos bíblicos que o intérprete precisa considerar. Por exemplo, nos evangelhos sinópticos, os relatos da conversão de Paulo, as narrativas dos livros de Reis e Crônicas, etc. E antes de prosseguir, quero dizer para vocês que eu não estou aqui fazendo uma apologética da hermenêutica pentecostal. Não. Eu estou apenas informando, porque eu também não concordo com tudo que existe no pentecostalismo. O conceito de que existe uma hermenêutica pentecostal apresenta mais dificuldade ainda para o processo da interpretação. O pentecostalismo não é um grupo homogêneo. Pegue, por exemplo, a Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. São completamente diferentes. Ou tem muita diferença. Não completamente, mas tem muita diferença. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma editora que está investindo em cada vez mais e melhores publicações. E, por enquanto, não há no horizonte qualquer informação, qualquer vestígio de que a CCB venha fazer isso. Uns insistem em que a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, a glossolalia, outros pensam diferente. Então você vai encontrar uma gama de denominações, cada uma tem a sua forma de governo, sua liturgia própria, o Brasil para Cristo, a Deus e Amor, Evangelho Quadrangular, Avivamento Bíblico e vários outros grupos. Outros são pentecostais clássicos, cujas raízes doutrinárias brotaram dos movimentos de santidade wesleyano e de Keswick, da Inglaterra. Outros são pentecostais identificados com o movimento carismático, e aí entra a RCC, a Renovação Carismática Católica, que é uma mistura de pentecostalismo com catolicismo romano. Não tem como, talvez, expor de forma diferente. Ainda há muita coisa do catolicismo popular, e nem é do oficial, mas do popular. E ainda há os neopentecostais em cima disso tudo. Quais são os fundamentos para a interpretação pentecostal? Há dois fatores importantes para a interpretação pentecostal. Primeiro, o fundo histórico. Antes de tudo, é preciso observar as predisposições e pressuposições que o intérprete pentecostal traz para a tarefa da hermenêutica. O intérprete não pode ignorar as raízes históricas do pentecostalismo, isto é, Wesley e o movimento de santidade. Veja o caso de Wesley. Primeiro, Wesley adotou uma leitura mais longa dos textos bíblicos, isto é, ler o capítulo todo. E aí ele se tornou praticamente uma Bíblia viva. Segundo, para John Wesley, a leitura da Bíblia não era uma atividade exclusiva da academia, mas uma experiência devocional misturada com o coração tocado pela oração. Terceiro, Wesley considerava a Bíblia como sua fonte principal de autoridade para formular doutrinas.
algo que permearia os seus escritos e pregações depois. E, finalmente, para Wesley, a aplicação da mensagem bíblica era essencial para se concluir a tarefa da hermenêutica. Segundo ele, o propósito do estudo da Escritura é para se descobrir a vontade de Deus e agir de acordo com essa vontade. Aí o movimento da santidade também, o intérprete pentecostal tem que levar isso em conta, que surgiu no século XIX, construiu a sua teologia em cima do pensamento wesleyano e estabeleceu uma linha doutrinária, que seria depois usada pelos pentecostais. Que linha é essa? R.C. Dalton explica esse processo. Ele diz: a redescoberta por esses homens de um batismo do Espírito subsequente à regeneração contribuiu mais do que geralmente é reconhecido para a aceitação do ensino pentecostal pelos primeiros pentecostalistas do século XX. Dwight Lyman Moody, R.A. Torrey, A.J. Gordon, Andrew Murray, James Elder Cumming, C.R. Walfan, e todos escrevendo antes do ano de 1900, distintamente assumem a posição doutrinária de uma experiência espiritual, conhecida como batismo no Espírito Santo subsequente à regeneração. Todos enfatizaram a experiência como climática, do auge, da máxima, experiência máxima. E todos concordam que o seu propósito é de dar poder para o serviço cristão. Embora dois desses pregadores do movimento da santidade, o Torrey e o Murray, tenham escrito mais tarde que o falar em línguas não é a evidência física inicial dessa experiência subsequente, seus ensinos forneceram as bases para que os pentecostais construíssem uma teologia e interpretação do batismo com o Espírito Santo subsequente à conversão. Outros fatores, pressuposições teológicas. Além dos princípios estabelecidos pelos seus predecessores, as pressuposições também interferem com os princípios de interpretação do movimento. Afinal, ninguém interpreta no vácuo teológico. A interpretação é sempre afetada pelas pressuposições que o intérprete traz para o processo. Veja o que se passa no pentecostalismo clássico, dividido em 3 fases. Primeiro, os que surgiram do movimento wesleyano e de santidade ensinavam 3 passos na doutrina da salvação para o crente: conversão, inteira santificação e batismo no Espírito Santo. Depois surgiram os pentecostais unicistas, que abraçaram, porque os pentecostais haviam abraçado a doutrina trinitariana sobre a deidade. Os unicistas negaram a trindade devido à dificuldade de harmonizar Mateus 28:19 com Atos 2:38. Jesus disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Atos 2:38, batizando em nome do Senhor. Aí eles disseram: não tem trindade, é só Jesus. Aí surge o unicismo, ou o movimento só Jesus, e que hoje tem também representatividade no Brasil. Depois, os neopentecostais chegam de diferentes linhas doutrinárias e tentam harmonizar a nova experiência com suas tradições teológicas. Um exemplo é o da Vineyard, nos Estados Unidos, fundada por John Wimber, que queria a todo custo ser tratada como evangélica. Não, mas vocês são pentecostais. Não são pentecostais. Mas vocês são neopentecostais. Também não são. Mas vocês são carismáticos. Também não. Mas vocês oram em língua. Oramos em língua. E profetizamos e curamos tudo. Não, mas nós somos evangélicos. Então havia ali uma tensão muito grande com a questão dos neopentecostais. E a posição também dos pentecostais em relação à Bíblia. Um terceiro fundamento hermenêutico é o conceito que os pentecostais têm das Escrituras. Para os pentecostais, a verdade divina pode ser transmitida em cânticos, testemunhos, pregações ou dons espirituais. Mas, segundo eles, tudo deve estar de acordo com a Bíblia. Quando eu falo segundo eles, estou falando dos pentecostais mais sensatos. Porque tem a ala pirada do pentecostalismo. Nós vamos chegar lá, ainda vou falar sobre ela. Então eu estou falando dos pentecostais sensatos, os que estão caminhando para o bom senso, Os pentecostais clássicos abraçam o mesmo princípio da reforma protestante, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, como se pode observar a seguir. Olha a posição, então, deles em relação à inspiração. Um dos problemas para os pentecostais é entender o papel dos autores humanos na formação do cânon das Escrituras. Para eles, todos os autores da Bíblia desfrutaram de uma experiência com Deus,
que resultou no texto bíblico. Foram instrumentos passivos ou simplesmente canais através dos quais Deus inspirou ou ditou o texto. Essa posição fez com que os pentecostais mais antigos não dessem muita importância ao contexto histórico em que o texto está inserido. Por exemplo, o exemplo de ignorar o contexto histórico muito clássico é o da barba de José. Por que quase todas as igrejas pentecostais proíbem os homens de usar barba? Baseado em Gênesis 41:14. Né? José, quando saiu da prisão, barbeou-se para comparecer diante de Faraó. Assim também, quando saímos da prisão do pecado, para comparecer diante do Rei Jesus, nós não podemos ter barba, nós temos que barbear. Né? E eu acreditava nisso. Até fazer um curso sobre o livro de Êxodo, quando comecei a estudar na América do Norte, o professor John Ray, professor do Antigo Testamento, começou a mostrar para a gente várias fotos, né, de sarcófagos nos museus. E estava lá a figura do faraó, e ele tinha uma barba muito comprida. A barba era tão comprida que fazia um cabo de guarda-chuva aqui perto do umbigo. Aí ele explicou, está vendo esse faraó? Esse faraó não tinha barba. Essa barba é postiça. Então ele arranjou uma barba postiça porque era o símbolo da autoridade de faraó. A barba era um dos seus símbolos de autoridade. Por isso é que José se barbeou. Porque para ele comparecer barbudo diante de Faraó, é como se ele estivesse disputando o poder com o Faraó. Por isso ele barbeou-se. E aí, depois de muito tempo, caiu a ficha e eu fiquei liberto daquela interpretação. Bom, a questão da autoridade. O apreço pela inspiração da Bíblia tem levado os pentecostais a defender a autoridade absoluta das Escrituras. Apesar de ser considerado por muitos como um protestantismo emocional, os pentecostais dão absoluta importância à autoridade bíblica. Observe a declaração do Manual de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil sobre a Bíblia. A autenticidade da Bíblia baseia-se na sua inerrância. Os atributos da divindade são por ela revelados. Ela é autêntica em tudo, pelo fato de o próprio Deus ser o seu autor e o Espírito Santo o seu inspirador. Nelas são autênticas e inerrantes as revelações e os fatos narrados. Vamos fechar aspas aí. O pentecostalismo não promove qualquer espécie de nova revelação, como faz, por exemplo, o mormonismo. Tá? Sempre surge uma nova revelação. A questão, por exemplo, da poligamia no mormonismo durou até 1890. Por pressões do governo americano, a Igreja Mormon teve que mudar a lei sobre a poligamia, que foi muito ensinada por José Smith Jr. e o seu sucessor Brigham Young. E mais tarde houve uma mudança na questão do sacerdócio, porque a Igreja Mormon não permitia a participação de negros no sacerdócio arônico ou de Melquisedeque. Mas por pressões na América do Norte, pressões na África e pressões do Brasil, em 1978, a Igreja Mormon então revogou essa proibição e a partir dali o negro passou a fazer parte do sacerdócio quem quisesse e quem se qualificasse. Então, como é que funciona a revelação no mormonismo? Uma simples continha de aritmética. Pressão de fora mais aceitação de dentro é igual a revelação. Mais uma vez. Bom, o pentecostalismo não promove não promove qualquer espécie de nova revelação como faz o mormonismo. Para os pentecostais, a revelação de Deus nas Escrituras é normativa para todos os aspectos da fé e prática do cristão. As outras formas de direção na vida do cristão, ou manifestações espirituais, devem ter o aval da Bíblia. Essa é a regra geral. Tem as exceções. Tem a parte pirada, daqui a pouco eu dou alguns exemplos. Infalibilidade. O fato de defender a inspiração e a autoridade da Bíblia leva os pentecostais a defender também a sua infalibilidade. Os pentecostais rejeitam a posição da interpretação liberal, que considera a Bíblia como um documento humano, cheio de erros humanos, meramente contendo a palavra de Deus. Para os pentecostais, tal posição mina a autoridade da Bíblia, pois deixa para o intérprete a liberdade de julgar entre verdade e erro. Esse processo coloca o intérprete em autoridade sobre o texto, ao invés do texto exercer autoridade sobre o intérprete. Assim, a crítica bíblica científica tem sido vista com muita suspeita pelos pentecostais.
Agora, a metodologia de interpretação pentecostal. O primeiro que eu vou tratar aqui é o método pneumático, ou carismático. O método pentecostal de interpretação é essencialmente pneumático ou carismático. Isso significa que o intérprete conta com a iluminação do Espírito Santo para compreender ou interpretar o texto. Uma vez ouvi um pastor dizendo que ele leu sobre espinho na carne do apóstolo Paulo. E ele ficou muito intrigado com aquilo. O que será esse espinho na carne? E ele foi orar. E Deus revelou para ele qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. O espinho na carne do apóstolo Paulo era o mau cheiro que Paulo tinha nas axilas, do qual não conseguia se livrar. Muito profundo, muito profundo. Bom, aí vem, com base na inspiração, por ser os autores bíblicos dirigidos por Deus, assim também devem ser seus intérpretes. Desde que a Bíblia foi inspirada dentro do contexto da fé ela deve ser interpretada. Como afirma Howard Irving, e aqui tem um livro, eu tenho esse livro, trouxe até comigo, Essays on Apostolic Themes, onde tem várias discussões sobre pentecostalismo. E ele diz assim: é o testemunho da Escritura que não é possível penetrar no coração da sua mensagem sem o Espírito Santo. Continuando. Um dos textos mais usados para defender essa posição é de 1 Coríntios 2, 9 a 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí vem a epistemologia pentecostal. Isso significa que os ensinos das Escrituras permanecem sem sentido até que o Espírito Santo, que penetra as coisas profundas de Deus, repetindo 1 Coríntios 2,10, ilumina a mente humana para compreender os mistérios das Escrituras. O intérprete compreende a palavra de Deus somente através de um relacionamento com seu ator principal, o Espírito Santo. Isso eu ouvi muitas vezes. Para você conhecer a Bíblia, você tem que primeiro conhecer o seu autor. Se você não conhecer o autor da Bíblia, não vai conhecer o que ele escreveu, assim por diante. E existe também uma preocupação com a harmonia, de manter uma harmonia na interpretação. Essa é uma das razões porque a Assembleia de Deus na América do Norte rejeitou com todas as forças o movimento unicista que surgiu dentro do seu bojo e houve uma ruptura, primeiro uma tensão, depois uma ruptura, e aí a Assembleia de Deus caminhou sem a questão do unicismo. E os perigos do processo? Há um perigo quando alguém se apoia unicamente na interpretação espiritual, carismática ou pneumática. O intérprete corre o risco de confundir o seu próprio espírito com o Espírito de Deus. Quando o intérprete diz que está sob a divina direção e revelação para interpretar o texto, ele se coloca acima de qualquer questionamento. Deus me mostrou, Deus me revelou, aí como é que você vai falar alguma coisa contra Deus? Não tem jeito. Sua interpretação passa a ser inspirada e infalível, tendo a mesma autoridade que as Escrituras. A história da igreja tem registrado pessoas que ensinaram heresias, afirmando serem dirigidas pelo Espírito Santo. Por exemplo, não faz muito tempo, foi eleito aí presidente de uma denominação, um homem com uma igreja muito grande no Brasil, mas um homem simples, não tem muito conhecimento, muito mais voltado para a emoção do que para a reflexão. E numa convenção, ele quis baixar um decreto de que Deus havia mostrado para ele em visão que ele foi eleito para a convenção daquela denominação para banir a televisão dos lares de muitos crentes. E nessa altura a televisão já tinha tomado conta da casa de todo mundo. E aí os pastores, achei muito legal, os pastores se levantaram e disseram: não, irmão, nós não podemos ser dirigidos por visão, nós temos que ser dirigidos pela Bíblia. E aí a televisão continua. Certamente eles não queriam perder seus programas também, mas prevaleceu o bom senso. E a interpretação com base na experiência, dois aspectos. Experiência extraída da interpretação das Escrituras. Donald Dayton tem chamado a experiência pentecostal de hermenêutica subjetiva. Nesse momento, a Bíblia não é interpretada de forma objetiva. O intérprete se envolve subjetivamente, entra numa continuidade existencial com as personagens da narrativa bíblica, compartilhando de suas experiências.
Olhe, por exemplo, eu vou ler só uma citação pequena do Davi Miranda, de uma experiência que ele teve quando foi chamado para abrir ou para fundar a igreja Deus é Amor. Deixa eu ver aqui, é na página 25. Já estou lá, irmãos. Aqui. Era mais ou menos 2 horas e 50 minutos do dia 2 de novembro de 61. Eu senti como se estivesse flutuando nos ares. Já havia mais de 3 horas que orava a Deus sem cessar, de joelhos e com o rosto no chão. Minha roupa já estava molhada de suor. Eu podia viver, naquele momento, o capítulo 22 de São Lucas, o versículo 44, que diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. Então ele identifica a experiência dele com a mesma de Jesus no Getsemane. A experiência extraída da interpretação bíblica. Entretanto, a hermenêutica subjetiva precede o pentecostalismo, pois ela existiu também no movimento pietista. Tá? Com base na experiência, os pentecostais creem que não é apenas a glossolalia o único fenômeno sobrenatural a acontecer hoje. Todas as interpretações sobrenaturais, tais como exorcismo, curas físicas, sonhos e visões, são para o presente. Para eles, Deus faz hoje o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Tá? 2 autores pentecostais do Evangelho Quadrangular, Duffield e Van Cleve, afirmam o seguinte: o movimento pentecostal tem sido acusado de ser um movimento centrado na experiência, como de fato é. Mas é também um movimento centrado na Bíblia. Para Gordon Fee e o Menzies, quando a experiência se torna o ponto de partida para a interpretação, a tendência é usurpar a autoridade bíblica. Eles observam que o resultado inevitável é uma interpretação feita apenas com o fim de justificar uma experiência pessoal ou posição teológica. E vem ainda a questão da narrativa histórica. A teologia pentecostal depende bastante das narrativas históricas da Bíblia, especialmente do livro de Atos. 5 perícopes de Atos são usados para defender as posições do batismo com o Espírito Santo, subsequente à salvação e a sua evidência física inicial, isto é, o falar em línguas. Né? Primeiro, o evento de Pentecostes em Atos 2. Segundo, o Pentecostes samaritanos em Atos 8. Depois, o relato da conversão de Paulo em Atos 9. Depois, o Pentecoste gentílico em Atos 10 e o Pentecoste em Éfeso em Atos 19. Tá? Agora, estou quase finalizando, uma coisa que existe muito, o Fee falou, que no pentecostalismo você pode fazer de tudo, espiritualize, alegorize, devocionalize. De fato, o pentecostalismo tem ao longo das décadas colocado muita ênfase na interpretação alegórica, né? Que vem da escola de Alexandria, Filo e vários outros. A interpretação alegórica é o tipo de interpretação que supõe que o texto a ser interpretado diz ou pretende dizer alguma coisa diferente daquilo sugerido pela sua fraseologia. Busca encontrar um sentido mais profundo, místico, que não é derivado das próprias palavras. Por exemplo, uma vez ouvi Jimmy Swaggart pregando sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia, naquele casamento. Que 6 taças foram de barro, né? Foram de cheiro de água. E é de 6 ao número do homem. Então, essas 6 taças simbolizam os crentes, né? Que ele quer nos encher também com a água do Espírito, assim por diante. Né? Uma vez, um rapaz no Nordeste estava pregando numa igreja, e ele contando o milagre do filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou aquele moço. Ele muito entusiasmado, contando, irmãos, e o texto diz que Jesus tocou o esquife, e um morto levantou. Irmãos, eu não sei exatamente o que é um esquife, mas eu acho que era uma gaita que Jesus tocava, e quando ele tocou a gaita, um morto levantou. Não é, pastor? E o pastor acenou com a cabeça. Né? Também estava, não sabia o que dizer, estava perdido também. O outro, muito entusiasmado, numa igreja na Casa Verde de São Paulo, pregando sobre o rico e o Lázaro lá no Hades, né? Não, desculpe, o Lázaro e o rico lá no Hades, e o rico diz, eu tenho 5 irmãos, hoje eu vou dizer para vocês quem são os 5 irmãos do rico lá no Hades. 5 irmãos do rico são os 5 continentes do mundo, né? E aí por diante. Então vão acontecendo tudo isso. Há também, no pentecostalismo, o uso excessivo e até abusivo do imaginário, da dramatização.
Eu já vi um pregador pregando sobre Isaías 6:10. Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele descreve a corte celeste, e quando o Pai Celestial, ou Yahvé, ele pergunta do seu trono de glória, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E ninguém aparece. Não aparece ninguém para ser enviado. Aí ele chama o Gabriel. Gabriel, você pode ir? Não, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de ir. Não fala, não pede isso para mim, Senhor. Eu sou muito significante para ele. Miguel, você que é o príncipe, Senhor, você vai... Não, eu também sou muito pequeno para ir. Ele vai pedindo para um e para outro. Pede para os animais, pede para os anciãos, mas ninguém está disposto a ir. Aí ele pede para o filho, né? E filho, você toparia então, filho? Não tem ninguém para mandar? Você vai, filho? Vou, pai, eu farei a sua vontade, tudo isso. Então toda essa dramatização foi usada no passado. Por exemplo, um pregador muito famoso na América do Norte, respeitado, Clancy McCartney, ele usava esse tipo de ilustração. Usava isso. Ele gostava, por exemplo, de falar sobre Jacó no pôr do sol, do lado de fora da tenda, depois que perdeu José há muito tempo, com a manta de José, a capa de José molhada, de lágrimas, manchada de sangue. José, onde está você? Spurgeon também fazia muito isso. Mas no pentecostalismo pirado, as coisas vão longe demais. Por exemplo, lembro uma vez, num culto em São José dos Campos, um irmão, ele tinha até recentemente saído de um instituto bíblico, e ele foi pregar sobre a rainha Esther, né? Que a rainha Esther foi escolhida, né, para substituir a Vasti, ser a esposa de Assuero. E as damas da Esther pegaram a Esther e levaram a Esther para o banheiro para dar um banho nela, muito bom. E tiraram a roupa da Esther. Nessas alturas, os jovens da igreja, tudo assim, grudado na dança. Os jovens não perdiam uma sílaba, né? E olha, e chegou, e molharam o corpo da Esther, e começaram a ensaboar a Esther. Uma começou a ensaboar a cabeça, outra já foi ensaboando o pescoço, né? E outra começou a ensaboar as costas. E quando o pastor percebeu que a coisa ia descer, que o nível ia baixar, né? Aí o pastor, né, levantou da cadeira dele, aleluia, aleluia. Então essa eu diria, a interpretação anárquica, né? A interpretação anárquica. Bom, outros textos que eu vi ao longo dos anos serem usados erradamente, Jó 41:22, sem qualquer respeito pelo contexto, aliás, não é respeito, mas sem prestar atenção pelo contexto. Não é que não tem respeito, tem muito respeito até, mas sem olhar para o contexto. Jó 41:22, perante ele até a tristeza salta de prazer, está na Almeida Revista Corrigida, está assim, perante ele até a tristeza salta de prazer. É isso, irmão, que está dizendo a palavra de Deus, que o nosso Deus é tão grande, é tão poderoso, irmão, que diante dele até a tristeza pula de prazer. Mas o contexto não está falando de Deus, está falando do Leviatã, o monstro marinho, que ele é tão terrível, que diante dele até a tristeza salta de prazer. Então é muito comum isso, né? Outro texto que continua sendo usado erradamente nos dias de hoje, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, irmão, tem que levantar de madrugada para orar, porque quem busca a Deus de madrugada, ele está dizendo aqui, vai encontrá-lo. Mas ali não é Deus falando, é a personificação da sabedoria que está falando, né? Então, a turma não consegue olhar o contexto, dá um zoom no texto e não sai dali, o que é muito complicado nessa situação. Então, era isso que eu queria deixar com vocês, sobre a interpretação pentecostal. O assunto é muito amplo e vai longe, né? Acho que o meu tempo já esgotou. Agora, eu, rapidamente, me dá aqui mais 2 minutinhos, eu não falei sobre o livro Decepcionados com a Graça, eu só disse que lancei. Uma das coisas que me motivou a escrever o livro e trabalhar em cima desse projeto de tese foi nas minhas andanças pelo Brasil, eu conheci um novo tipo de crente, o crente decepcionado. Me lembro uma vez, eu estava ministrando num seminário em Goiânia, eu já tinha até iniciado o meu doutorado, estava trabalhando nesse projeto, e o que aconteceu ali reforçou mais a minha tese ainda. E era um seminário grande, estavam 520 pessoas inscritas naquele seminário. E uma noite veio um rapaz falar comigo, pastor Paulo, o senhor poderia me dar 5 minutos do seu tempo? Posso, irmão? Eu acho que ele falou isso comigo numa sexta-noite ou quinta-noite, não me lembro, porque o seminário foi de quarta até domingo. Falei, irmão, amanhã, sábado de manhã,
eu vou dar minha palestra, logo depois da palestra, nós vamos conversar. Posso trazer minha esposa? Pode trazer sua esposa. E os dois vieram conversar comigo. Pastor Paulo, nós estamos numa situação desesperadora. Eu estava frequentando uma igreja aí, e eu participei de um desafio. E eu então, irmão, vendi minha casa e meu carro. Todos os bens que eu possuía, eu apurei tudo. E eu levei, então, para a igreja, entreguei tudo lá. Na época deu mais de 40 mil, uma coisa assim. E o dinheiro, não recebi de volta, a bênção e tal. Eu fui falar com o pastor disse, você não teve fé, irmão. Você só teve fé para dar, mas fé para receber você não teve. Né? E aí, eu voltei para casa da minha mãe, estamos andando a pé. Pastor, eu quero continuar a minha vida espiritual. Minha esposa não quer mais saber de igreja. Como é que a gente faz? Aí eu orientei aquele pastor e encaminhei aquele pastor para uma outra igreja em Goiânia, não aonde eu estava dando seminário, uma outra igreja que eu conheci o pastor. Falei, esse homem vai ajudar vocês. Tá? E aí eu não sei, porque perdi contato com aquele casal, lamentavelmente. Senão, por isso que eu não coloquei na minha tese de doutorado, porque não tinha documentação. Mas esses abusos são frequentes. Esse abuso, essa forma de interpretar é frequente. Conheço um evangelista que ele chega nas igrejas e faz um conluio com a liderança local. Vou fazer aqui 4 noites de revelações. Começa no domingo até quarta. Só que é o seguinte, 70% da arrecadação é minha e 30% da igreja. Tá? Ou 60% é minha e 30% da igreja. Não vamos tirar oferta nenhuma, só na última noite. E ele arma o bote. E é terrível o que essa gente faz. É terrível. Tá? Então, cada noite ele dá um passo no processo de surrupiar os presentes. Cada noite. Tem todo um desenvolvimento aí. A criatividade dessa gente é incrível. É incrível. E ele conta, irmãos, minha esposa estava grávida, eu estava endividado, devendo 8 mil reais. Da onde que eu ia tirar dinheiro? Não tinha dinheiro nem para comprar comida para minha esposa grávida. E um dia eu ganhei uma oferta de 8 mil. E eu fui para casa, irmãos, alegre. Graças a Deus. Agora eu vou poder comprar comida para minha mulher que está grávida e tal. Mas Jesus me disse, não, meu servo, você não vai comprar comida, você não vai pagar dívida nenhuma, você vai dar esse dinheiro lá na minha casa. Ai, irmãos, que luta terrível. Eu compro comida, eu dou o dinheiro, mas o Espírito Santo falando, irmãos, eu obedeci o Espírito Santo. E na semana seguinte eu ganhei uma oferta de 15 mil, irmãos. É isso que acontece quando você obedece a Deus. Eu não acredito nesse mentiroso, isso não aconteceu. Ele contou isso para manipular as pessoas. Tá? E na última noite ele dá o bote. E ele usa Gênesis 22. Abraão deu a Deus o que mais lhe custou. É o que você vai dar hoje. E ali tem gente dando apartamento. Poupança do banco. Que a pessoa juntou ao longo dos anos para comprar um terreno, uma casa. O pessoal entrega tudo. Porque vai receber em dobro ou triplo. Não tem banco que dá esse juro, que paga esse juro. E aí a turma traz a chave do carro, documento, escritura. Bota tudo em cima do altar. Abraão deu o que era mais caro. Agora, o interessante é que Deus, quando viu que Abraão tinha decidido dar, devolveu a Isaac. Não, Abraão, precisa mais não. Eu já vi que você me ama. Pode pegar o Isaac e levar de volta. E eu nunca vi esse picareta fazer isso. Irmãos. Deus já sabe que vocês têm fé, irmão. Pega a chave do seu carro aqui, irmão. Pega a escritura, pega o cheque, pode levar de volta. Isso não acontece. Então eu escrevi, trabalhei em cima dessa tese, para tratar do trânsito religioso. Eu toco nessa questão do trânsito religioso. Há hoje milhares, alguns dizem até milhões, de pessoas nos centros urbanos do país que não conseguem mais parar em igreja nenhuma. São famílias com seus filhos adolescentes, que durante a semana ficam olhando qual a igreja no fim de semana que vai oferecer um melhor show, melhor entretenimento para levar os meus filhos, porque eu não quero os meus filhos na gafieira ou na boate, então eu quero levá-los para a igreja. E essas pessoas não criam raízes em igreja nenhuma, não desenvolvem relacionamentos saudáveis e não têm uma herança espiritual para deixar para os seus filhos. Então, no último capítulo do meu livro, já estou terminando, no último capítulo do meu livro, eu faço uma proposta de ação pastoral. Né? O que a igreja, instituições, líderes evangélicos podem fazer, faço sugestões para repatriar, para acolher, aliás, acolhimento é uma das coisas, né? Para acolher os decepcionados do neopentecostalismo. Então está disponível para você, se você quiser. Deus abençoe. E uma das coisas que eu aprendi a respeito de vocês aqui, que vocês compõem um auditório misericordioso. É uma bênção, é fácil falar para vocês. Deus abençoe.